Renan, quantas pessoas tem aí? Deve ter 2.000 pessoas, olha lá. Estamos encostando em 3. Estamos encostando em 3.000 pessoas. Então, 3.000 pessoas agora. A Iramaia, você pode começar. A Iramaia já tá aqui ao vivo, só que ela tá por áudio, porque ela não tá aqui no estúdio, ela tá pelo Skype com a gente. A gente ligou e pra aí, ela. a gente ligou pra ela e vai ser uma surpresa. Na verdade, vai ser uma surpresa pra mim, inclusive. Então, a primeira hashtag do dia, vão ter vários Trending Topics hoje do Descomplica. Trending Topic número 1, quem é a Iramaia? Posso falar o número 2? Número 2, qual é o número 2? Ao longo das horas nerds. Ao longo das horas nerds, tá bom, ok, é verdade. Então, hashtag, eu vou escrever, hashtag. Por favor. Hashtag quem é Iramaia e hashtag ao longo das horas Hashtag nerds. quem E é por que a Iramaia? gente ligou pra Iramaia? A gente vai fazer isso ao longo do dia, algumas Quem é o vezes. voto? É H porque não tem acento? Você que é jovem, como é que eu faço Não, isso? hashtag já tem acento. Hashtag tem acento? Inclusive, ao longo também terá tio. Escândalo, quem é Iramaia? Iramaia não é com H, não, é com I-R-A mesmo, né? Iramaia, ok. Passamos 3.100. Quem é a Iramaia? Então você, meu amigo que está aí perguntando o que está acontecendo, você já vai começar com o Trending Topic do dia, quem é a Iramaia. Depois do Trending Topic, quem é a Iramaia, vamos para o Trending Topic aulão 12 horas nerds. Vamos começar esse aulão, né? Vamos começar. Gente, a primeira surpresa do dia, a gente vai fazer isso ao longo do dia algumas vezes. A gente vai ligar para algumas pessoas e perguntar o que elas querem ver. A gente deu, enfim, algumas opções e a Iramaia vai escolher agora. Na verdade, eu vou dar algumas opções para ela agora e ela vai escolher. Iramaia, tá me ouvindo? E cadê você, Iramaia? Iramaia, onde está? Iramaia, não vai embora! A Iramaia... Se a Iramaia for embora, eu vou escolher e vou começar. Porque a gente não pode escolher ao vivo, tem essas coisas, né, gente? A Iramaia caiu. Na verdade, as opções eram 3, eu não lembro quais eram. A Iramaia vai ter que escolher uma. A primeira opção, que eu, na verdade, para quem não ouviu, nós temos 2 aulas de física, uma agora às 10 da manhã e outra que vai ser lá pelas 3 e pouco da tarde, se não me engano 3 e 15 da tarde tem física de novo. Agora de manhã nós teríamos 3 opções e vocês podem escolher. Se a Iramaia escolher legal, vamos ver se ela consegue voltar ao vivo, se não, vai escolhendo pelo chat mesmo. Opção número 1, transmissão de calor, matéria super importante, cai quase todo ano. Opção número 2, movimentos, movimento uniformemente variado. Opção número 3, ondas, tipos de ondas, características da ondas, esse tipo de coisa assim. Então, uma vez, se a Iramaia caiu, eu vou ter que seguir aqui rapidão, para a gente não perder muito tempo de aula. Então, se você quiser colocando no chat, escolhendo, você tem agora mais 30 segundos e não mais do que 30 segundos para escolher. Eu vou ficar aqui 30 segundos esperando. Opção número 1, vamos ver quem vai ganhar, a galera tá no chat olhando ali. Opção número 1, transmissão de calor. Vai botando no chat. Quem quiser, escreve aí, transmissão de calor. Se você não sabe como escreve transmissão, você tem um problema que não é de física, de português. A aula é mais tarde, ok? Opção número 2, mu e move. Movimentos, né? Movimento uniformemente variado. Mu e move, opção número 2. Opção número 3, ondas. Quais são os tipos de ondas, quais são as características das ondas e coisas assim. Você tem mais 30 segundos para colocar no chat, transmissão. E a Iramaia tem mais 30 segundos no telefone. Se a Iramaia não tem no telefone agora, a gente vai ver no chat e vai ver quem tá ganhando aí. Opção número 3, ondas. Uma fêmea diz aí... Iramaia atendeu. Iramaia atendeu? Iramaia? Oi, Iramaia. Iramaia voltou. Iramaia tinha caído, Iramaia. Te levou um susto. 3 opções. Bora arrasar no Enem, vamos. Galera, tá ouvindo? Iramaia, acho que tá, né? Então, Iramaia, 3 opções. Rápido pra começar a aula. Transmissão de calor, move ou ondas. Qual que você quer? Ela tá discutindo. Ondas, tá bom. Não entendi. Ela usa bastante micro-ondas, foi o que ela disse. Ok, micro-ondas cai. O pessoal tá pedindo bastante aqui no chat. Então tá bom. Ok, beleza. A voz do chat é a voz do aulão. Iramaia é uma pessoa solista, solidária, né? Uma pessoa benevolente. Olha, eu ia escolher outra coisa, mas o pessoal pediu. O pessoal quando fica famoso já cria essa personalidade, né? Então eu ia escolher... Responda aqui, Iramaia é uma pessoa boa. Então, na verdade, hashtag Iramaia é bacana. Hashtag Iramaia é legal. Mas Fê, tchau, quero dar aula. Sai. Volta aqui daqui a pouco. Iramaia, vamos desligar, daqui a pouco a gente te liga de então novo. Tá, hashtag quem é Iramaia? Você já sabe? Galera, tchau. Boa, tchau, Iramaia. Hashtag ao longo das horas nerds. Hashtag descomplica, né? Óbvio, né? Hashtag descomplica. E aí a Iramaia escolheu ondas. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que existem 2 grandes tipos de ondas, presta atenção. Esses 2 grandes tipos de ondas são, se você quiser ir anotando, vai. Se você quiser ir só ouvindo, tranquilo. Eu não vou ficar escrevendo muita coisa para não ficar perdendo muito tempo. Mas os 2 grandes tipos de ondas são... Tipo de onda número 1, as ondas mecânicas, super importantes. Tem algumas clássicas que caem quase todo ano, clássicas. Tipos de onda número 2, além das ondas mecânicas,
existem outro tipo que são as ondas eletromagnéticas. Elas são praticamente, caem tanto quanto as mecânicas, são tão importantes quanto as mecânicas, tem tantos exemplos na vida cotidiana quanto as ondas mecânicas, e são as ondas eletromagnéticas. Então vamos diferenciação rapidona para você entender. Ouve, anota, presta atenção, durante 12 horas, e já está acabando. Começou e já está acabando. É só olhar na relógio, meu Deus, já está acabando. Vamos embora. Ondas mecânicas, presta atenção agora, dá aquela acalmada. Ondas mecânicas são ondas que existem dependendo de um meio material. São ondas que são, de maneira descomplicada, são ondas feitas de material. São feitas de matéria. Quando você pensa numa onda no mar, essa onda do mar é feita de matéria. Essa onda do mar é feita de água. A onda do mar é feita de água. Se não tiver água no oceano, não tem onda no mar. A onda que é feita de matéria é uma onda mecânica. Pensa uma coisa bem simples. Imagina que eu pego uma corda, prendo a corda na parede, estico a corda e faço assim para criar uma onda. Consegue visualizar? Prendi a corda na parede, estiquei e fiz assim para criar uma onda. Essa é uma onda mecânica porque ela é feita de corda. Ela é feita de meio material. Ela depende da própria corda para existir. É onda de corda, ela é, entre aspas, é feita de corda. Ela é uma onda mecânica. Eu vou dar um outro exemplo, talvez o principal exemplo de onda mecânica, junto com onda de água, onda no mar, onda em piscina, cai muito, onda mecânica. Eu vou dar um outro exemplo, onda sonora. Aí você fala assim, não, peraí, onda sonora, você não acabou de falar, Marco, que a onda mecânica é uma onda feita de matéria? A onda sonora é feita de matéria? A onda sonora ela anda no ar. A ideia é que ela é feita de ar. Como é que você ouve o que eu estou falando? Quando eu falo, eu vibro a corda vocal. Ao vibrar a corda vocal, eu estou vibrando a corda vocal e eu estou empurrando o ar na minha frente. Se você está sozinho aí, é menos ridículo se você estiver sozinho, mas se estiver em grupo, faz em grupo, é fácil de ver como, quando a gente fala, a gente está empurrando o ar. É só você colocar a mão na frente. Quando você coloca a mão na frente da tua boca, você vai perceber, principalmente se estiver falando alto, maluco que nem eu, você vai perceber que você está empurrando ar na tua mão. Algumas letras, como por exemplo a letra P, a letra T, você fala tá, faz isso. Vambora, nerd, não tenha vergonha não. Eu quero agora 4 mil pessoas. Quantas pessoas tem aí, Renan? Sei lá, 3 mil. 4 mil pessoas, bota 4 mil pessoas, bota a mão na frente da boca e fala, tá! Eu quero alto, vamos. Tá! Então você vai ver, vai perceber claramente. Já apareceu no chat, Marco, para de gritar porque eu tô de fone, tá doendo um pouco meu ouvido, né? Então você vai, você tá empurrando ar na tua mão. Som é isso, você tá empurrando ar. E o teu ouvido, ele é super sofisticado para perceber variações no ar. Super importante isso então. Pergunta, vento faz barulho? Para. Caraca, que pergunta, né? Vento faz barulho? Faz. Pô, tá ventando. Você ouve o barulho do vento. Por que você ouve o barulho do vento? Ah, porque o vento tem a corda vocal? Não, né, mané? Você ouve o barulho do vento porque vento é ar andando. Ar andando faz barulho, é som. O teu ouvido capta isso como um som. Então, ondas clássicas mecânicas, onda sonora é o ar andando. Onda numa corda, é a corda. Onda no mar, é a água. São ondas que dependem de um meio material. Fechado? Ondas eletromagnéticas, elas não são feitas de meio material. Elas são feitas por um campo elétrico e um campo magnético, um campo eletromagnético que cria essa onda. O exemplo clássico é a luz, né? Raio-X, raio gama, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta. E aí a ideia aqui é onda mecânica, o clássico, onda no mar, onda na água, né? Onda numa corda, onda sonora, né? Som. E aqui, para onda eletromagnética, é o que a gente chama de um espectro da luz, né? Espectro das ondas eletromagnéticas. E esse espectro pode ter uma característica de frequência, comprimento de onda maior ou menor. Você tem luz visível, você tem, vou chamar aqui de UV. O que é UV? Ultravioleta. Vou chamar aqui de IF. O que é IF? Infravermelho. Você tem micro-ondas, vou colocar aqui micro. São as micro-ondas. Você tem aqui raio-X. E aí esse é o espectro, você não precisa decorar isso não, mas conforme eu vou andando para lá, eu vou sempre aumentando a frequência. Então as micro-ondas têm frequências menores, infravermelho tem frequência um pouco maior, luz visível, aqui é luz visível, luz V, luz vis, é a luz visível, frequência maior,
Raios ultravioleta tem a frequência maior. Raio... Eu escrevi raio, né? Raio. É raio X... Pokémon. Tem... Oi? É um Pokémon. É um Pokémon. Raio é um Pokémon? Então, raio, como é que é o Pokémon? É um amarelinho? Eu só conheço o amarelinho. Caraca, a Mafê é muito nerd, cara. Caraca, a Mafê é super nerd. Ela sem querer deixa escapar, às vezes, ao longo do ano. Raichu, ela vira pra trás. É a evolução do Pikachu. Caraca, muito nerd, muito nerd. Eu não sei nem... O Pikachu é o amarelinho. Eu sou velho, né, gente? Desculpa. Eu já era adulto quando o Pikachu surgiu. Eu já tava na faculdade. E aí as pessoas já falam... Tem daí que você tava na faculdade. Tem muitos alunos que veem Pokémon. Verdade. Desculpa. Super perfeitamente possível. O problema é comigo. A falha é minha. E essa é a ideia, então, das ondas eletromagnéticas. São ondas que não precisam do meio material. Se elas não precisam de meio material, a principal característica delas é que elas conseguem andar no vácuo. Se você pegar uma questão que tem uma onda se locomovendo no vácuo, essa é uma onda eletromagnética. Vácuo é a ausência total de matéria. Uma onda que depende de matéria para existir, som. Pô, som ele só existe quando você empurra ar. Se você está no vácuo, não tem ar. Então você vai conseguir ter onda sonora no vácuo? Claro que não, você precisa ter ar naquele ambiente. Se você está no vácuo, não tem ar, não vai ter onda sonora. Se eu apertasse o botão e o ar saísse dessa sala, primeiro todo mundo morria, né? Mas aquele 1 minuto que a gente estivesse vivo ainda, quando eu apertasse o botão e tirasse o ar... Ah, exatamente. Sem ar você não consegue ouvir o que eu tô falando. As pessoas, meu Deus, tá sem som. Não, mongolzinho. Eu tava brincando, porque se eu tirar o ar, você não consegue mais me ouvir. O som precisa de ar para andar. O som não anda no vácuo. A luz anda no vácuo? Anda. A infravermelho, micro-ondas, raio-x, ultravioleta. Ondas eletromagnéticas andam perfeitamente bem no vácuo, porque elas não precisam de meio material. Ondas mecânicas, elas só existem no meio material. Elas não têm como se mexer no vácuo. Se você entendeu, então, os dois tipos principais de ondas, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, exemplo principal, exemplo número 1, caiu, gente. Exemplo número 1 de onda mecânica que poderia cair na prova amanhã. Som, vou falar um pouco dele. Exemplo número 1 de ondas que poderiam, de onda eletromagnética que poderia aparecer amanhã. Luz é o clássico, sendo que pode aparecer muito também o conceito de infravermelho e ultravioleta. Isso aparece pra caramba em questões práticas de bronzeamento. Já viu isso? Quando você passa o filtro solar, proteção UVA e UVB, né? Porque a onda ultravioleta, ela tem na verdade 3 tipos: UVA, UVB e até tem a UVC. E a ideia é que o VA, o VB, o VC, a frequência dela vai aumentando. Antes de falar mais sobre isso, deixa eu apagar isso aqui e falar sobre os conceitos básicos aqui. Falamos sobre os tipos das ondas. Agora eu quero falar sobre as características básicas das ondas. Quais são essas características básicas? Toda onda, tá aqui uma onda, né, qualquer, ela vai se movimentando para o lado, para o lado, para o lado. Toda onda ela vai ter uma certa velocidade. Essa onda está se movimentando, ela vai ter velocidade. As ondas não aceleram e freiam. No vestibular, você não vai ter uma onda acelerando e freando. Se a onda não acelera e não freia, a velocidade dela é uma velocidade constante. Sempre que eu falar de uma questão de onda, eu estou meio que falando de uma questão de movimento uniforme. Porque a velocidade é constante, sou preguiçoso. CTE é constante. A velocidade é constante, o movimento, então, é um movimento uniforme. A maneira mais basicona que você poderia usar para calcular a velocidade, em qualquer movimento uniforme, é a equação de velocidade do mu. Velocidade igual a delta S sobre delta T. Show de bola. Só que além de velocidade igual a delta S sobre delta T, você tem uma outra equação que fala das características básicas daquela onda. Toda onda tem um comprimento de onda, toda onda tem uma frequência e período, coisas assim. E você tem uma outra equaçãozinha, então, que diz que V é igual, super tradicional, super importante, V é igual a lambda F. O que é lambda e o que é F? Lambda é o comprimento de onda. Se vem uma onda de um lado, vem outra onda do outro, a onda fala lambda, a outra onda responde lambda. Essa piada é super legal. Uma onda vem de um lado, a outra onda vem do outro, aí uma onda fala lambda, a outra onda fala lambda. Por que as ondas falam lambda? Porque lambda é o comprimento de onda. Vocês entenderam? Lambda é o comprimento de... Não foi tão boa, né? Vamos ver. É boa. De 0 a 10.
7. Pô, show de bola, de 0 a 10. Passa até no Enem, né? Caraca, 7 passa no Enem. Não, lógico, 7 passa no Enem. Então a onda vem de um lado, a outra onda vem do outro, a onda falou lambda, a outra diz lambda, porque lambda é o comprimento de onda. Esse é o tipo de piada nerd que vai catapultar a sua popularidade entre os seus amigos, né? Você tá num grupo de amigos e você fala lambda, né? Isso geralmente catapulta a sua popularidade. Quem não gosta de um nerd, né? Mafê queria fazer uma observação. Montada de outra forma, né? Você pode falar O que uma onda diz pra outra? O que uma onda diz pra outra? Lambda. Por quê? Porque lambda é o comprimento de onda. A Mafê não só é nerd, como ela ajuda a criar a piada, né? A Mafê é uma... o stand-up. Exatamente. Depois de 2 anos de Descomplica, a Mafê está criando uma aula de 1h30 só de piada. A Mafê vem aqui fazer isso depois pra relaxar no final. Então, V igual a lambda F, onde lambda é o comprimento de onda, é a ideia de que a onda ela vai ter, entre aspas, ali, um início e um fim, principalmente quando você pensa numa onda periódica. Pensa aqui numa onda periódica. O que é uma onda periódica? É uma onda que se repete. Ela tem um ponto mais alto que a crista, um ponto mais baixo que é o vale, o ponto mais alto que a crista, o mais baixo que é o vale, e você vê que crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, crista, hane, hane, né? Virou até uma religião. E aí o que acontece é que você tem, presta atenção, essa onda tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, opa! Ela já estava lá em cima antes. Concorda que ela já está se repetindo? Ela estava em cima, estava embaixo, estava em cima, já estava em cima antes, estava embaixo. Opa, peraí, essa onda ela vai se repetindo periodicamente. Então, o comprimento de onda é o quanto a onda vai andar enquanto ela se repete. Se eu comecei a medir num vale, a onda vai completar aquele ciclo, ela vai começar a fazer de novo o que ela já estava fazendo, ela vai se repetir quando ela chegar no outro vale. A distância entre um vale e outro é o lambda. Da mesma maneira, se eu começar a medir da crista, se eu deixar a onda andar até a outra crista, eu completei um comprimento de onda. É o tempo da onda se repetir. O tempo não, a distância para a onda se repetir. Para a onda completar um ciclo. Essa onda periodicamente se repete. E o que é a frequência? Caraca, se eu perguntar assim, Renan, tô perguntando mesmo, Renan, presta atenção aí. Renan, com que frequência você escova o dente? Pode mentir, Renan, pode mentir. 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Olha só, o Renan, que é um cara de humanas, ele não sabe somar 2 mais 2. Eu perguntei pra ele, frequência, Renan, 2 mais 2? 4. Então ele parou, 4. 4. Não foi assim, intuitivo, entendeu? E aí o Renan falou, quando eu perguntei assim, quantas vezes você escova, com que frequência você escova o dente? Ele falou, 3 vezes por dia. Caraca, é isso aí. Tantas vezes por dia. Quando ele fala o número de vezes... É uma ferreira, alguém zoou o Renan aí, cara. Acho que alguém zoou o Renan no chat. Quando ele falou o número de vezes por dia, essa é a ideia da frequência. É quantas vezes você faz alguma coisa por... Renan, eu poderia te perguntar por semana, não poderia? Eu não poderia perguntar por semana. Quantas vezes você escova o dente por semana? 21. 20, caraca, ele fez 3 vezes 7, ó. Tá! O Renan... Tá! O Renan é sinistro. Então ele poderia dizer assim, 3 vezes por dia. Mas ele poderia dizer 21 vezes por semana. E por ano, Renan? Ih, rapaz. Aí por ano a gente não faz conta, não. Por ano a gente não trabalha. Eu não escovo dente por ano, não, Marcos. Eu escovo dente por dia. Ele poderia fazer a conta por ano. É a ideia de que a frequência é o número de vezes por dia, ou por semana, ou por ano, ou por segundo. Se você trabalhar no sistema internacional, a unidade do sistema internacional de tempo não é a semana. A unidade do sistema internacional de tempo é o segundo. E uma onda não está escovando o dente. A onda está se repetindo ciclicamente. É a ideia de ciclos por segundo. Essa é a frequência. Então, uma onda que tem frequência 1 Hz, e aí ciclos por segundo, isso aqui vai se chamar Hz, é o Hertz. Uma onda que tem frequência 1 Hz, ela se repete uma vez por segundo. Uma onda que tem frequência 2 Hz, 2 ciclos por segundo. A cada segundo, ela se repete 2 vezes. Uma onda que tem frequência 3 Hz, 3 ciclos por segundo. E por aí vai. Então é a ideia de V igual a lambda F. E eu preciso que você entenda de que depende essas coisas aqui. A velocidade da onda, ela depende fundamentalmente do meio. Ou seja, se você quiser dar uma descomplicada nisso aqui, e a ideia do descomplica, principalmente na véspera, é descomplicar tudo, é assim, onde? Se você quer saber a velocidade da onda, a pergunta é, onde ela está andando? Por exemplo, eu vou falar assim, qual é a velocidade do som? Gente, não tem resposta, depende. Depende do quê? Depende de onde o som está andando. Isso é super importante. Se o som está andando no ar,
A velocidade dele depende do meio, é 340 metros por segundo. É a velocidade do som no ar. Ah, qual é a velocidade da luz? Depende. A luz está andando onde? A luz está andando no vácuo? A luz está andando na água? Depende do meio, depende de onde. A velocidade da luz. Não tem velocidade da luz, tem velocidade da luz naquele lugar. Ah, tá. Qual é a velocidade da luz no vácuo? Ah, beleza. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. A velocidade depende do meio, depende de onde. É água, é ar, é vácuo. Isso é mega importante. Beleza? Estamos indo juntos? Lambda a gente já viu, beleza? É aqui o comprimento da onda. Lambda, a outra onda fala lambda, é o comprimento de onda. E eu vou agora dar uma pausa para falar um pouquinho sobre som e luz, porque som e luz tem super a ver com frequência. Mafê, caraca, Mafê tá general hoje, hein, cara? Mafê falou, para! Caraca, sério? Mafê tá general aqui. Pergunta da Luísa. Pergunta da Luísa. No Enem eles dão essa informação da velocidade? Se eles quiserem que você faça conta, por exemplo, para fazer V igual a delta S sobre delta T, ele vai dar informação da velocidade. O Enem não é de maneira nenhuma, Luísa que perguntou, o Enem não é de maneira nenhuma. Mafê, você tá dando chat para os assinantes, né? Legal, então Luísa, que é uma assinante, para quem não sabe, você que é assinante, fica esperto, porque tem chat exclusivo para os assinantes fazerem perguntas, então você tem que logar, não esquece de logar para você poder fazer pergunta. Então a ideia é, Luísa, o Enem vai dar? Vai. O Enem não espera que você saiba de cor a velocidade do som no ar. Eu até sei, 340 metros por segundo, mas também, né? Eu tô nessa aí já faz uns 15 anos. O Enem não espera que você saiba a velocidade da luz no vácuo. Até que é um número que é muito tradicional, que ele aparece muito. 3 vezes 10 à oitava e tal. Mas o Enem não espera que você saiba isso. Se você tiver que usar isso numa conta, como por exemplo essa aqui, que é tradicional, o Enem vai te dizer qual é a velocidade. O que eu quero que você saiba é que a velocidade depende do meio. A velocidade depende de onde a onda está andando. Isso você tem que saber, porque pode ser uma questão mais conceitual. De aplicações práticas. Pô, som andando no ar. Essa é aplicação prática, por aí vai. E aí agora eu quero apagar isso aqui para abrir espaço para falar sobre frequência do som, frequência da luz, quais são as implicações práticas disso aí. Mas como é que tá o nosso tempo? Eu preciso controlar o nosso tempo. Que horas são? 10h25. 10h25. Não, tranquilo, vamos nessa. Galera que quiser ir tirando dúvida, a Mafê vai filtrando. Dúvidas boas a gente passa. Então, quando a gente fala de frequência do som e frequência da luz, é super importante que você entenda uma coisa. V igual a lambda F. O que é o V? É a velocidade que depende do meio. Muda onde o som está andando, muda a velocidade. Muda onde a luz está andando, muda a velocidade. Frequência é uma característica super intrínseca, super importante da onda. No caso, a onda sonora, a frequência vai dizer se essa onda é grave ou aguda. Aplicações práticas super importantes. Se a frequência é alta ou baixa, o som vai ser mais grave ou mais agudo. Então, se a frequência, olha a setinha aqui que eu não vou ficar escrevendo alta, baixa, não. Frequência com setinha para cima, frequência alta. Se a frequência é alta, o som é agudo. Frequência baixa. Se a frequência é baixa, o som é grave. Você conhece aquele instrumento? Baixo? Conhece, não conhece? Opa, aqui não, eu falei baixo, botei a letra B. Se a frequência é baixa, o som é grave. Você conhece aquele instrumento? Baixo. Por que o instrumento baixo se chama baixo? Porque ele troca com frequências baixas. E o som é grave. Né? O som é grave do baixo. Ele se chama baixo porque frequências baixas são sons graves. Olha que beleza, né? Você pega um violino. O violino é super agudo. Ele toca com frequências altas. Então, aumentou a frequência, o som fica mais agudo. Abaixou a frequência, o som fica mais grave. Você pode até de brincadeira tentar fazer isso com a tua voz. Se você quiser falar bem grave, você relaxa a corda vocal e faz ela vibrar pouco, ou você ativa a corda vocal e faz ela vibrar muito? Pensa comigo, vou falar de novo. Se você quer falar grave, bigode grosso, fala grave, você vai relaxar a corda vocal. Bigode grosso tem alguma coisa a ver com falar grave, Mafê? Tem nada a ver. É a mesma ideia, você pode falar bigode grosso, fala grave, né? Como é que é? Eu não sei, eu não lembro. Eu não lembro qual é a sequência do bigode grosso, como é que é? Tá maluco. Tá maluco. Respeito moço. Respeito moço. Respeito moço. Desculpa. Tá maluco. Respeito moço. Patente alta. Patente alta.
Bigode grosso. Falando grave, né? Falando grave, falando grosso, falando grave. Então tá maluco, respeito moço, patente alta, falando grave. Então essa é a versão nerd da música. Faltou dar aula. Hã? Faltou dar aula. Patente alta, dar aula, falando. Patente alta, dá aula, falando. Cara, tem da aula na música? Tá de sacanagem. Sério? Tá maluco, respeito moço, patente alta, dá aula, falando grave. E aí o que acontece pra você falar grave, eu quero falar grave, ó. Você faz isso. Bora, faz isso, na véspera do Enem, não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma. Fecha a porta do quarto. Você fala grave. Você relaxa a corda vocal. Quanto menos você vibrar a corda vocal, menor vai ser a frequência, mais grave vai ser o som. Se você quiser falar bem agudo, você não vai relaxar a corda vocal. Você vai ativar a corda vocal para vibrar muito a corda vocal. Você tem que vibrar muito a corda vocal para aumentar a frequência, aumentar o número de vezes que vibra por segundo e falar bem agudo. Tá tranquila essa ideia? Então, se está grave, frequência baixa é o som. Se está agudo, frequência alta. O ouvido humano, ele consegue ouvir de 20 Hz até 20 mil Hz. São números que você não precisa saber de cor, mas é legal que você entenda que existe uma coisa chamada espectro audível. O som vai ficando mais grave, mais grave, mais grave, mais grave. Ondas de 20 Hz você consegue ouvir. Se eu abaixar a frequência, você não consegue mais ouvir. Aí você vai aumentando a frequência, aumentando, vai ficando mais agudo. Até 20 mil Hz o ser humano consegue ouvir. Acima disso, o ser humano não consegue ouvir. Vocês já ouviram falar de apito de cachorro? Vocês já pegaram um apito de cachorro e apitaram? Você pega o apito de cachorro e... você não ouve nada. Você pega o apito e... você não ouve nada. O cachorro fica maluco ali. O cachorro ouviu. Você não. Vai lá naqueles parquinhos de domingo, pega um apito de cachorro, e aí você passa correndo apitando. É uma das coisas mais divertidas pra fazer. Você pega o apito de cachorro, pega lá, passa no domingo, daí você vai ali apitando. Você não vai ouvir nada, as pessoas não vão ouvir nada, e o cachorro tá maluco ali. Porque o cachorro, ele ouve acima de 20 mil Hz. Você não. Então, nesse momento, agora, nessa sala, existem sons acima de 20 mil Hz que eu não estou ouvindo. Porque o meu ouvido não consegue captar. Já ouviram falar da tecnologia da MP3? Não tem MP3? O MP3 é isso, ele comprime o som para os áudios, para os arquivos ficarem menores, deletando todas as frequências abaixo de 20 Hz. Eu não estou ouvindo mesmo? Pode deletar. Nesse momento, pode ter uma frequência aqui abaixo de 20 Hz, que eu não estou ouvindo. Nesse momento, pode ter uma frequência aqui acima de 20 mil, que eu não estou ouvindo. Então a ideia é que se eu pegar a gravação, ela pode incluir algumas frequências que eu não ouço. Se eu deletar todas as frequências abaixo de 20 e todas as frequências acima de 20 mil, eu estou deletando, transformando o arquivo num arquivo menor, e eu estou deletando as frequências que eu não ia ouvir mesmo, aí o arquivo fica menor, é o MP3. É um arquivo mais fácil de você trocar, são arquivos menores, e você consegue ouvir música. Pô, super física no cotidiano, né? Esse troço poderia tranquilamente aparecer. Tá tranquila essa ideia? Ideia é super importante. Antes de falar sobre a frequência da luz, o som tem outras características importantes, que é o que a gente chama de amplitude. E aí a amplitude, eu já vou dizendo logo de cara, a amplitude é uma característica super importante da onda, que é, olha uma onda aqui, presta atenção que eu vou fazer uma onda aqui, ó, pra você ver. Você repara que além da onda andando pra frente, e aí tem o comprimento de onda, você também tem, olha só, vamos tracejar aqui, ó, esse aqui é o meu referencial, isso aqui é o que a gente vai chamar de zero. O quanto a distância que eu tenho entre o zero e a crista da onda, ou a distância que eu tenho entre zero e o vale, a distância que eu tenho para cima e a distância que eu tenho para baixo, e isso é super simétrico, isso aqui é o que a gente chama de a amplitude. A amplitude pode ser positiva para cima, a amplitude pode ser negativa aqui para baixo. A amplitude é o quanto a onda está para cima ou para baixo do meu referencial. E isso aqui super, mega importante é o volume do som. Quando você fala, aumenta o volume aí, e você aumenta o volume do rádio, super importante isso. Você está mexendo na amplitude da onda. Você está fazendo essa onda ter uma amplitude maior, e aí ela tem mais intensidade, você pode falar assim também, e você vai ouvir com um volume maior. A gente fala errado. A gente fala errado. Você fala assim, vê se você não fala assim, porque eu falo também. Né? O Renan não, porque o Renan é mais nerd. Assim, pô, põe o som mais alto. Cara, qual é o erro quando você vira e fala, põe o som mais alto? Qual é o erro que acontece quando você pede, põe o som mais alto? Você não quer que o som fique mais agudo.
Alto e baixo, lembra? Baixo é um instrumento grave. Alto é agudo. Você quer aumentar o volume. Cuidado com essa palavrinha alto. Alto e baixo é frequência alta e frequência baixa. Põe o som mais baixo. Caraca, som mais baixo é som mais grave. Alto é alta frequência, agudo. Baixo é baixa frequência, grave. Se você quer mexer no volume, você não vai dizer põe mais alto. Ah, fala mais alto aí. Fala mais baixo aí. É isso que você queria? Porque alto é agudo, baixo é grave. Se você quer aumentar ou diminuir o volume, você quer aumentar ou diminuir a amplitude. Tá tranquila essa ideia? E agora uma fez saiu e trocou pelo Servo. Sérvulo, o banidor número 1 dos chats do nosso Brasil, né? Ninguém no mundo, no universo, ever, né, da história desse planeta, bane mais alunos por minuto do que o Sérvulo que agora está sentado aqui ao meu lado. Então se você falar esquisito, e além de banir pessoas, o Sérvulo também quebra sanduicheiro. O Sérvulo tem duas características aqui. Característica número 1, ele bane pessoas. Característica número 2, ele quebra a sanduicheira. O Sérvulo quebrou a sanduicheira, causando caos no Descomplica, porque ninguém mais podia fazer misto quente. Fala, minha filha. Eu queria dizer que eu não fui embora. Eu tô Não, acompanhando vocês lá no outro chat, tô fazendo live tweeting. Ih, caracas, live tweeting, arroba Descomplica, né? Então, gente, se você quiser, junto com a aula, fazer um live tweeting, porque a Mafê está fazendo live tweeting, é muito legal falar live tweeting. Ela tá pegando todos os resuminhos, ela não tá aqui no chat agora, que é o Sérvulo. Sérvulo já baniu 3 aqui enquanto a gente falava. Eu vi ele, já baniu 3. E aí a ideia é que a Mafê não foi embora. A Mafê tá na sala do lado, ouvindo a aula e botando todos os resuminhos no live tweeting. Então a Mafê, se já chegou ali, se a Mafê já chegou, ela já colocou o fone, já sentou, já tá na frente do teclado, ela já vai começar live tweets, que frequência alta, som alto é som agudo. Frequência baixa, som baixo é som grave. Isso não tem a ver com volume. Volume é a amplitude. Você quer aumentar o volume, não pede põe o som mais alto. Põe o som mais alto põe o som mais agudo. Não era isso que você queria. Se você está incomodado, você não vai pedir põe o som mais baixo. Põe o som mais baixo põe o som mais grave. Não é isso que você quer. Você quer mais com volume maior ou com volume menor. Beleza? Então da próxima vez que alguém fala assim, põe o som mais alto, você pergunta, você quer o som mais agudo? Que é o tipo de observação que vai catapultar a sua popularidade. Eu tenho então dicas para aumento. Nós temos aqui a aula de hoje dividida em 2. Dicas para o Enem e dicas para o aumento de popularidade. Então da próxima vez que alguém falar, põe o som mais alto, você fala, você quer que ele fique mais agudo? Isso vai catapultar a sua popularidade entre os seus amigos. Todo mundo vai passar a gostar mais de vocês. Eu sei disso. Eu te garanto. Tá? E aí então, você tem algumas características. Falta a última. Temos 10 minutinhos aí para fechar isso. Frequência, amplitude. E tem uma outra característica importante pra caramba, que é o que a gente chama de timbre. E da mesma maneira que o volume é a amplitude, o timbre é a forma. Ou se você quiser escrever, o formato da onda. Porque a onda ela pode ser assim, olha só, vou fazer uma onda aqui de novo. A onda ela pode ser assim, beleza, esse aqui é o formato dela. Só que a onda pode ser, vou fazer de verdinho aqui do lado, a onda pode ser assim, ó. Olha aqui, ó. Concorda que essa onda aqui, ó, tem um formato ligeiramente diferente? Tá todo mundo vendo, né? Que a onda que tá em branquinho e a onda que tá em verdinho. Renan, dá pra ver aí o verdinho ou o verdinho é uma cor ruim? Dá pra ver legal? Então, a onda que tá em branquinho, Sérvulo baniu mais uma pessoa. A onda que tá em branquinho, cada vez que eu viro, olho pra lá, eu vejo, baniu. A onda que está em branquinho e a onda que está em verdinho, elas têm a crista no mesmo lugar, elas têm o vale no mesmo lugar, elas têm a distância entre as cristas sendo igual. Então as características são todas iguais, menos uma característica, o formato. Você já ouviu falar a palavra timbre, né? Principalmente timbre de voz, coisas assim. Gente, cada corda vocal, da mesma maneira que a minha mão, a minha digital, a minha orelha, o meu nariz, ela é diferente das outras pessoas, a minha corda vocal também é diferente das outras pessoas. Cada um tem uma corda vocal com seu formatinho ali, né? E aí, quando a gente fala, a gente vibra a corda vocal e empurra o ar. Pelo fato da minha corda vocal ter um formato diferente da corda vocal do Renan, da mesma maneira que o meu nariz tem um formato diferente do nariz do Renan, vocês nunca viram o Renan, mas vocês podem acreditar, nossos narizes não são iguais. Quando o Renan fala assim, fala menos grave, isso aí foi muito grave. Não consigo fazer tão grave não, faz menos grave. Então, dá pra perceber que são duas vozes. Faz de novo, Renan. A gente pode entrar em ressonância, vamos entrar em ressonância? Vai lá, faz
Deu pra perceber que entrou em ressonância? Super legal. E aí o que acontece é, não deu pra perceber? Pô, super entrou em ressonância, cara, surdo. Cérebro é surdo. Cérebro não tá prestando atenção porque tá banindo uma pessoa. E aí o que acontece é que cada um tem um timbre. Eu, por exemplo, tenho um timbre de voz super parecido com o do meu pai. Claro! Eu tenho o olho parecido com o do meu pai, eu tenho a orelha parecida com a do meu pai, eu tenho a mão parecida com a do meu pai, e eu tenho a corda vocal parecida com a do meu pai. Então, se a minha corda vocal é parecida com a dele, e é mesmo, a minha avó, por exemplo, nunca sabe quando é quem, ela sempre erra, eu sempre ligo, ela acha que é meu pai. E quando meu pai liga, ela acha que sou eu, então ela erra sempre, é impressionante. Duas cordas vocais parecidas vão gerar um timbre de voz parecido. Por quê? Porque essas cordas vocais são parecidas, elas vão emitir uma onda que tem formato parecido. Estamos juntos? Imagina que eu pego um violão e um piano, eu viro lá pro cara do violão e falo assim, toca um Lá, que a quinta corda solta aí é um Lá, e isso vai ser 440 Hz. Não precisa decorar isso não, tá? 440 Hz. Aí eu peço pro cara do piano e falo assim, pega aí a segunda oitava e toca um Lá, que vai ser 440 Hz também. O violão e o piano estão tocando na mesma frequência, a mesma nota, né? 440 Hz, mesma frequência, grave, agudo, é a nota. 440 Hz. Tô tocando no mesmo volume. Eu pensei, dá pra tocar no mesmo volume? Os dois tocam no mesmo volume. Cara, de olho fechado, você consegue dizer, esse aqui é o violão, esse aqui é o piano. Não consegue? É a mesma frequência, é o mesmo volume, é a mesma velocidade, 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar, né? E você de olho fechado fala, esse aqui é o violão, esse aqui é o piano. Por quê? Porque as cordas são diferentes, e o piano é um instrumento de corda, né? Pra quem não lembra. As cordas são diferentes, de modo que os timbres vão ser diferentes. Porque cada corda vai gerar uma onda num formato. E os timbres vão ser diferentes. Tá tranquila essa ideia de timbre? Formato da onda? Timbre de voz? Tá tranquila a ideia da frequência, grave e agudo? É a nota. Você vai mudando a nota. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá ficando mais agudo, né? Tá aumentando a frequência. Você consegue ouvir no máximo mais agudo a 20 mil. O máximo lá, o mais grave é 20. E a amplitude é o volume. Volume sonoro aparece o tempo todo. Para a luz, a principal coisa aqui é falar sobre a frequência. E aí a frequência é a ideia do espectro, que eu já desenhei aqui hoje, e vou desenhar de novo esse espectro, e é um espectro que depende da frequência da luz. No caso da frequência, não é nem luz, é ondas eletromagnéticas. Que é uma onda eletromagnética. A luz visível faz parte desse espectro. Então essa aqui é a luz visível, vis. É um certo range, né? Bonito, né? Range em inglês, né? É uma certa área aqui de frequências. A menor frequência da luz visível é o vermelho. E aí abaixo do vermelho vem o que a gente chama de... Abaixo do vermelho eu coloquei como IF. O que é abaixo do vermelho que é IF, gente? Infravermelho. A luz visível que tem maior frequência é a violeta. E aí a maior frequência é a violeta, frequências maiores eu coloquei como UV. Qual é a frequência maior que o violeta, que é o UV? Pô, é o ultravioleta. Abaixo do infravermelho tem as micro-ondas. Tá aqui, as micro-ondas, porque eu sou preguiçoso. Acima do ultravioleta tem o raio-x. Acima do raio-x tem o raio gama. E aí por aí vai, né? Mas aí não precisa ficar perdendo tanto tempo nisso. Mas a ideia é que quando você vai vindo pra cá, a frequência vai aumentando. E a quantidade de energia vai aumentando. Eu vou dar um exemplo super importante, super bom, com raio UV. Você deve ter ouvido falar no UVA e no UVB, não ouviu falar? O FPS, fator de proteção. É fator de proteção UVA, UVB. O UVB tem uma frequência maior. Quanto maior a frequência, mais energia vai poder ser carregada. E por isso ele é mais carcinogênico. Então você tem que tomar bastante cuidado ali, tá se protegendo do UVA e do UVB e tal. O UVB tem uma frequência maior do que o UVA. E por isso, ele tem maior incidência lá de carcinogênese. Aí você pensa assim, vamos pensar em bronzeamento, pegar coisas práticas. Se eu ficar embaixo de uma lâmpada o dia inteiro, eu vou me queimar? Quer dizer, no meu caso, vocês já são muito moreno, né? Então é difícil queimar. Por que quando eu fico embaixo de uma lâmpada, eu não me queimo? Eu só me queimo quando eu tô no sol. Você consegue explicar? Cara, que aplicação super prática. Porque a lâmpada, ela está emitindo luz numa frequência que está aqui. A lâmpada emite luz numa frequência que está aqui. Para essa frequência não é alta o suficiente para gerar a melanina. O Cérvulo aqui pode até me ajudar, né, o Cérvulo? Que é um monitor de biologia, né? Cérvulo de biologia, não? Brincadeira, gente, redação. Né? E aí o que acontece
é que a luz visível, a luz lá da lâmpada, ela emite luz numa frequência que não é alta o suficiente para o bronzeamento. Existem até aquelas câmaras de bronzeamento, que, diga-se de passagem, foram proibidas no Brasil há alguns anos, porque aquelas câmaras de bronzeamento, cara, elas emitem luz numa frequência muito alta. E aí você se bronzeia, aí você se queima. O problema é, o maluco ficava lá deitado numa lâmpada que estava a 10 centímetros dele, emitindo uma frequência altíssima. Cara, teve um caso de uma menina que morreu. Ela ia para uma festa, ela fez 4 sessões de bronzeamento e emitiu tanta frequência tão alta que ela morreu dentro da câmara de bronzeamento. Então a ideia, isso é super importante, poderia aparecer no Enem. Por que algumas luzes vão queimar a tua pele e outras não? Depende da frequência. Numa onda eletromagnética, a frequência é esse espectro aqui. Micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x. O que queima é esse aqui, ó, o V. O VA e o VB. O VB tem frequência maior. E não custa nada para terminar a aula lembrar que poderia aparecer uma relação assim, ó. Lembra que V é igual a lambda F? A velocidade da onda é fixa. Não custa nada lembrar que quando a frequência é maior, o lambda é menor. Último pontinho aí para encerrar, então. Último pontinho aí, então, para dar uma encerrada. Aí a gente poderia tirar dúvidas, a gente poderia bater um papinho aqui ainda, mas eu queria dar uma revisada. Cérvulo, já vai separando aí uma dúvida ou outra? Tenho duas já. Tem duas? Já? Mas peraí, deixa eu só falar aqui antes da... Segura as dúvidas. V igual a lambda F. Lembra que a velocidade da onda depende do meio, não é isso? Então você tem a luz andando no vácuo, a velocidade é uma constante. Eu sou preguiçoso, CTE... Aqui, a CTE, a velocidade é uma constante. E aí, quando eu ando nesse espectro, quanto maior for a frequência, menor vai ser o comprimento de onda. Não precisa decorar o espectro. Se ele for aparecer, vai estar escrito na prova. Mas o que é legal você saber é que desse lado eu tenho lambda grande, frequência mais baixa. Enquanto que daquele lado lá, eu tenho lambda menor, frequência mais alta. Quando eu vou andando no espectro, eu vou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda. Como consequência disso, essas ondas se tornam mais intensas. Elas poderiam, no caso, te queimar mais, né? Queima mais aqui. É por isso que raio-x você não pode ficar... não vou ficar aqui no raio-x, aqui amarradão. Claro que não. A frequência é muito alta. Essa onda vai passar, você vai te fazer mal. Enquanto que você pode ficar na frente da lâmpada o dia inteiro, não tem problema, né? Tem problema ficar na frente da lâmpada o dia inteiro? Não tem problema, né? Tirando o fato que é meio calor, né? Eu tô meio suando, olha quando você não tá ligado? Eu tô meio suando aqui. Tem que diminuir a temperatura aí que eu tomei no calor. Bom, então na verdade o Cérvulo falou que tem umas dúvidas aí. E depois das dúvidas a gente já vai ter sorteio de camisa. Uma vez que estiver ouvindo a gente, ela pode vir aqui dar recadinho também para sorteio de camisa. E depois eu vou explicar para vocês como é que a camisa vai ser feita. Vai ter que tirar um print screen meu, mas não agora. Vai ser print screen do Marco em momentos super especiais. Né? Vamos lá, Cérvulo, dúvidas? A gente vai tirar umas dúvidas aí. A primeira aqui que todos eles querem... Todos eles? Todos eles. Quantos alunos tem aí? Quantos são? 6.000 e... São 6.000. Tem 6.600 pessoas que querem o quê? O que elas querem? Que fale sobre o efeito Doppler. Querem sobre o efeito Doppler, não tem absolutamente nada a ver com isso aqui, né? Não, legal, a gente pode falar sobre o efeito Doppler. A ideia do efeito Doppler, não, tem tudo a ver, eu tô brincando, tem super a ver. A ideia do efeito Doppler é que a frequência é uma nota, certo ou errado? Né? A ideia que, caraca, zerado, quem quer ganhar? Essa é minha. A gente tinha que dar aula com ela, né? Putz, esqueci. Então, olha só, quem quer ganhar? Levanta o braço aí, quem quer ganhar? Quem quer ganhar? Então, na verdade, vou colocando a camisa aqui. E a ideia do efeito Doppler, a ideia é a seguinte. A frequência do som, posso colocar por cima, cara, que eu vou soar louco, né? Acho que ficar sem camisa aqui não é bem a ideia, mas eu posso colocar por cima. E aí, a ideia do efeito Doppler, ela é a seguinte. Quando você tem um som sendo emitido, esse som está sendo emitido numa certa frequência, e aí por isso ele vai ser mais grave ou mais agudo, certo? Tá bonito? Tá bonito? Tá dando pra ver? Descomplica? Tá dando pra ver só o keep calm, né? Não. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver tudo? Keep calm and descomplica? Então, tem que ficar assim, né? Tá dando pra ver tudo? Dá pra ver? Dá, né? E a ideia é que a frequência vai ter uma determinada nota. Se for maior, a frequência vai ser mais aguda, se for menor, vai ser mais grave. Quando o objeto está parado. Se o objeto estiver se movimentando, você tem um movimento relativo e uma frequência relativa. Presta bastante atenção nisso. Isso não é muito simples de desenhar, mas você vai conseguir entender. Você tem aqui um pontinho que é um emissor de ondas, ok? Esse pontinho aqui, que é o pontinho A, ele é um emissor de som. Digamos que ele seja uma sirene.
ele está emitindo beleza? O que é frequência? Frequência é número de ciclos por segundo. Então, cada vez que uma onda dessa bate no ouvido, eu ouço tá tranquilo? Se esse fenômeno aqui, quando tem um emissor parado, a frequência vai ser uma coisa fixa, né? A frequência está fixa. O cara está parado. Você já percebeu que quando você tem uma sirene, uma ambulância, ou até que já viu um carro de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 com muito barulho, quando ele está andando, ele vai ficando mais agudo quando ele se aproxima e mais grave quando se afasta? É o... Foi ótima essa explicação, né? O carro de Fórmula 1, você consegue perceber isso às vezes até na televisão, né? Porque tá a câmera ali, tem um captador de áudio, aí vem o carro, aí o carro vai... Aí vem um... Ele fica mais agudo quando ele vai chegando e mais grave quando ele vai indo embora. A equação de efeito Doppler é super complicada e o Enem não vai cobrar. Vai cobrar o conceito. O conceito de que fica mais agudo quando vai chegando e mais grave quando vai saindo. Fala. Agudo quando vem. Mais grave quando vai. Né? Câmera lenta. Então, se vai ficando agudo quando vai chegando, é porque a frequência aumenta quando vai chegando. Se vai ficando grave quando vai saindo, é porque a frequência diminui quando vai saindo. Mas a frequência do troço é fixa. Só que como você tem um movimento relativo, você tem a impressão de que você tem uma frequência maior quando o carro está se aproximando. Quando o carro não, né? Se o carro de Fórmula 1, pode ser a sirene da ambulância, pode ser qualquer coisa. Então, quando está se aproximando, quando se aproxima, você tem a impressão de que a frequência aumenta, porque está cada vez mais perto. Quando se afasta, você tem a impressão de que a frequência diminui. E essa é o que a gente chama de uma frequência relativa. A frequência absoluta, quando o cara está parada, ela é fixa. 3 Hz, 10 Hz, 50 Hz, 440 Hz. 440 Hz, de novo, é um lá do violão. Essa frequência é fixa. Mas quando se aproxima, eu tenho a impressão que a frequência aumenta e fica mais agudo. Quando se afasta, eu tenho a impressão que a frequência diminui e fica mais grave. Isso é o efeito Doppler. O que vai cair no Enem não vai ser nada além disso. Não vai cair equação, não vai cair nada além de saber o que é o fenômeno. O que é o fenômeno? Frequência relativa, quando está se aproximando ou se afastando, o gerador de som. Quando está se aproximando, a impressão é que a frequência está aumentando. Quando está se afastando, a impressão é que a frequência está diminuindo. Quando está se aproximando, eu ouço que vai ficando mais agudo. Quando está se afastando, eu ouço e vai ficando mais grave. Eu sou um cara muito repetitivo, né? Eu repeti tudo 30 vezes para você conseguir entender bem. Eu sou muito repetitivo. Eu sou muito repetitivo. Eu sou muito repetitivo. Eu sou muito repetitivo. Certo, você falou que tinham 2 dúvidas super importantes aí. E acho que a Mafê voltou para dar mais um recado. É que eu tenho uma dúvida do Twitter que eu achei legal. Caraca, tem uma dúvida do Twitter! Você estava um tweet, como é que não diz? Live tweeting. É. Você estava live tweeting no Twitter e aí surgiu uma dúvida no Twitter. Qual é a dúvida? Do Henrique? Mas é @Henrique? É Henrique. Caraca, sinistro, ele foi o 10º cara a entrar no Twitter, né? Ele é @Henrique, eu sou @Marco, né? Eu fui o 3º, vai lá. Dúvida dele. Eu sou @Marco Fiz, me segue no Twitter. Eu quero ter mais seguidor no Twitter. Eu sou @Marco Fiz-me. Você não precisa falar. É difícil de falar, mas você não precisa falar, você precisa escrever, né? Então é Marco FISBHN. Me sigam aí. E sigam o Descomplica também, não precisa nem dizer, né? As pessoas todas já seguem o Descomplica. Quem não está seguindo ainda, siga, porque a Mafê está fazendo live tweeting. Sigam o Descomplica e sigam o Marco Fiz-me. Pergunta do Henrique. Pergunta do Henrique. Fala, Henrique. Uma pessoa imita a voz Peraí, da calma. outra. Quando uma pessoa imita a voz da outra. Comediante que imita Isso. Como é o comportamento da onda? Ele consegue modular a corda vocal dele para tentar imitar a frequência, porque quando a pessoa imita a voz da outra, ela está imitando basicamente 3 coisas. Primeiro é o jeito de falar. Esse é o Marco, né? Então está imitando o jeito de falar. E aí não tem muito a ver com onda, tem mais com o jeito, né? Outra coisa é a frequência. Tem pessoas que você vai imitar o Cid Moreira, você não pode imitar o Cid Moreira falando, gente, tudo bem. O cara tem voz grave, né? O Renan consegue imitar o Cid Moreira, né? Porque ele fala, esse aqui é o Jornal Nacional, boa noite. Fala aí, Renan. Boa noite. Não vai falar, tá? Ele tá um pouco tímido. E aí o que acontece é, o Cid Moreira é um cara que tem voz super grave. Então, para você imitar a voz do Cid Moreira, você tem que tentar ao máximo relaxar a tua corda vocal, de modo que você consiga falar numa frequência mais baixa, emitir um som mais grave.
Então, 3 componentes aí para você imitar uma pessoa. Super legal a pergunta do Henrique, né? Grande pergunta. Mafê, depois você diz aí se o Henrique pode, pelo fato dele ter feito uma pergunta super legal, ganhar algum brinde. A Mafê não tá aqui, mas ela tá me ouvindo pelo áudio, ela tá com fone. Então, Mafê, depois você diz aí se o Henrique, por ter feito uma pergunta irada, se ele pode... Calma, eu te complico. Se ele pode ganhar um brindezinho legal aí, tipo uma camisa, né? Coisas assim. E aí o que acontece é... Primeira coisa é o jeito de falar. Isso é o mais bobão. Segunda coisa, a frequência. Você tem que falar mais agudo ou mais grave para imitar o cara. E a terceira coisa, você vai tentar modular o timbre. Você vai tentar usar a tua corda vocal para emitir. Isso não é fácil. Tanto é que algumas pessoas são grandes imitadores e outras pessoas não conseguem imitar ninguém. Caraca, eu não consigo imitar ninguém. Por quê? Porque eu não tenho essa habilidade para eu conseguir emitir um som que tem um formato de onda específico. Isso é uma habilidade meio que depende do DNA da pessoa. O cara consegue imitar, consegue modular a corda vocal para isso. Da mesma maneira que eu também não consigo arremessar de 3 no basquete, porque meu pulso não tem um DNA bom para conseguir botar a bolinha lá tão longe dentro da quadra, né? Lá na cesta. Então a ideia é, da mesma maneira que eu não jogo basquete bem, eu também não consigo modular bem a minha corda vocal. Algumas pessoas conseguem modular essa corda vocal para poder imitar a frequência da pessoa que ela está imitando, grave ou agudo, e para poder imitar o timbre da pessoa. E claro, também tem o jeito de falar, mas eu não preciso nem escrever. Se você consegue imitar o jeito, fácil. Se você consegue imitar a frequência, isso é mais fácil, falar mais grave ou mais agudo. E se você consegue imitar o timbre, aí é super difícil. Porque você tem que ter alguma coisa ali que você consiga fazer com a corda vocal e emitir um timbre de voz mais parecido. E aí, se você consegue fazer essas 3 coisas, você consegue imitar a voz da pessoa. Mafê, então você que está me ouvindo, se tiver mais alguma pergunta super legal no live tweet, você me avisa, o live tweet. E, Sérvulo, eu quero muitas perguntas aí, cara. A nossa ideia agora é passar mais um tempinho aí tirando dúvidas. Vai mandar? Caraca, eu tô suando, não dá pra aumentar esse ar-condicionado não, cara? Caraca, sério? Eu tô super quente, super calor. Então, posso mandar? Diga, mano. Ela não veio falar? Ela não veio aparecer? Ah, vem dar oi pro pessoal. Vem dar oi, vem dar oi, vem dar oi, vem dar oi, vem dar oi. Oi. Agora ela vai lá. E aí o que acontece é... O que você vai fazer aí, Lana? Não veio dar oi? E aí o que acontece é o seguinte. Ela veio pegar surpresas. São surpresas. Surpresas pra vocês. Sérvulo, vai lá, pergunta. Vambora. Você falar um pouco sobre onda longitudinal e transversal. Onda longitudinal e transversal, falo. Isso aí são os tipos de onda e a ideia é a seguinte, deixa eu apagar isso aqui e eu não estou dando tempo pro print screen, né? Agora você pode fazer o print screen do Saru. Mas a onda longitudinal e a onda transversal, você vai reservando as dúvidas aí, beleza? E aí então vamos lá, onda longitudinal e onda transversal, a ideia aqui é a seguinte. Não precisa nem desenhar, vou falar. Preste bastante atenção. Quando eu faço assim, isso é uma onda, não é isso? Faço assim, ó. Posso fazer assim, melhor ainda, né? Ó. Então você está vendo que tem basicamente 2 movimentos aí. Um movimento que é um movimento para frente. E um outro movimento que é um movimento para cima e para baixo. Pensa que você está boiando na água, ok? Você está boiando na água e tal, sei lá, amarradão. Aí de repente vem uma onda. Não uma onda que vai quebrar. A onda não vai quebrar na tua cabeça. A onda está vindo para você, mas você tá, depois da arrebentação você está tranquilo. Quando a onda passa por você, o que acontece com você? Você sobe e depois que a onda passa, o que acontece? Você desce. Acho que a maioria de vocês consegue visualizar isso, não é isso? Você está no mar, imagina você está mais em alto mar, a onda não vai quebrar, você está boiando. E aí você vê que está vindo uma onda. E aí quando a onda está chegando, você sabe o que vai acontecer. Quando a onda passar por você, você sobe, e aí depois que a onda passar por você, você desce. Então quando você pensa numa onda, você tem 2 coisas aqui. Um movimento que é a velocidade da onda. A velocidade da onda é uma velocidade para lá. A outra coisa é a velocidade de corpos que podem estar na onda. E esse corpo vai para cima. Imagina que sou eu aqui. Imagina que é o marco aqui. Esse aqui é a onda do mar. Esse aqui é o marco. Aí quando a onda passa por mim, eu subo. E aí depois que a onda passa por mim, eu desço. E aí se alguma pessoa estiver aqui, esse cara aqui, a onda já passou, esse cara está descendo. Consegue visualizar isso? A velocidade da onda e a velocidade de corpos na onda. Tá tranquila essa ideia? Sem problema nenhum, né? Qual é a diferença entre a onda transversal e a onda longitudinal? A onda transversal é essa. A onda transversal é a onda em que os corpos na onda, em que as partículas na onda, ou a onda, ela vibra para cima e para baixo, enquanto que a onda está andando para frente. Vou repetir. A onda do mar veio para frente. Para onde eu fui? Para cima. A onda do mar passou. Para onde eu fui? Para baixo. Então, a relação... Que ângulo é esse aqui? Aqui é a velocidade da onda. Que ângulo é esse aqui, ó? Não é 90 graus?
a onda está indo para frente, enquanto que os corpos que estão vibrando estão indo para cima e para baixo. Esses 90 graus aqui representam o quê? Representam uma onda transversal. É um ângulo de 90 graus. É uma onda de 90 graus. Deixa eu fazer rápido que o próximo vai ter que começar a próxima aula, né? É uma onda de 90 graus, onda transversal, entre a velocidade da onda e a velocidade dos corpos na onda. Estamos juntos? Tá tranquilo essa ideia? Enquanto que a onda longitudinal é uma onda que tem uma outra característica. O som, por exemplo. No som, para onde eu empurro o ar? Para frente. E para onde a onda anda? Para frente. Caracas, se eu empurro o ar para frente e a onda vai para frente, qual é o ângulo que eu tenho aqui entre para onde eu estou empurrando o ar e para onde a onda está indo? Zero. Se o ângulo que eu tenho é zero, essa onda é longitudinal. Numa onda do mar, a onda vai para frente, enquanto que os corpos na água vão para cima e para baixo. Se a onda vai para frente, enquanto os corpos vão para cima e para baixo, essa onda é transversal. Onda sonora, eu empurro o ar para frente e a onda sonora vai para frente. Se o ângulo é zero, essa onda é longitudinal. Transversal, longitudinal. Não acho muito provável que caia, mas pode cair. Pergunta boa. E agora chega, né? Já foi, né? Ficamos aí, sei lá, quase uma hora falando sobre ondas. Fizemos uma mega revisão, acho que uma boa revisão. A gente parte agora para matemática. E a brincadeira agora é dar uma revisada leve em matemática, até porque matemática não é amanhã, matemática é domingo. Mas é legal dar aquela revisada leve. Professor com uma camisa muito bonita a sua camisa. Jesus veio. Jesus tinha um cabelão, né? Mas aí ele resolveu raspar. Né? Como todos vocês sabem, Jesus tinha um cabelão, mas ele resolveu raspar. Jesus, chega aí. Alguns alunos estão esperando que você faça milagres hoje, né? Essa é a piada fácil, né? Na véspera do Enem, Jesus, eu preciso que você faça um milagre, porque eu acho que eu vou zerar, né? Não é essa vai zerar. Na verdade, a regra aqui é keep calm and descomplica, né? Siga o Descomplica, @Descomplica, uma fé bombando no live tweeting. Aqui a gente deve ter, passou de 5 mil alunos, não passou? 7 mil alunos, caraca, muita gente. Tá vendo as pessoinhas? Ele não dá pra ver, né? A gente imagina as pessoinhas, né? Muitas delas pensando assim, oi, né? Mas as pessoas estão todas ali. Jesus, eu vou deixar o barco com você. O rolado dele tá certinho. Tudo também tá certinho, tá tudo certinho. Aqui tá tudo certinho. Nunca não tá certo. Tá certinho, não precisa olhar. Já nasceu certinho.